A palavra apresentada hoje na Célula Esperança, dia 27 de junho é: a quem você pertence? A palavra de Deus fala lá em Mateus 6 que nós não podemos adorar, servir a dois senhores. Das duas uma, ou nós adoramos ao Senhor Deus, ou adoramos a Mamon, ao dinheiro, à vaidade. É importante você não ficar em cima do muro, porque o muro ele já pertence ao nosso adversário. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16, o Senhor fala o seguinte: ou você é uma pessoa quente ou você é uma pessoa fria, porque se você for uma pessoa morna, ou seja, que fica em cima do muro, ele vai te vomitar da boca dele. E uma outra vez ele fala nos evangelhos, sim sim, não não. Ou seja, não existe o meio termo. Olha só alguns versículos que abordam a esse tema de a quem você pertence. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você tem uma escolha, esse corpo físico aqui, de carne e osso, é um corpo que pertence a você ou pertence a Deus? Se você falar que é de Deus, então reflita o que você tem feito para glorificar, para exaltar o nome do Senhor com o seu corpo. Você tem mantido o seu corpo saudável com boa alimentação, talvez com exercícios? Como que está a vestimenta? Você tem colocado roupas que são qualificadas? Afinal de contas, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Você tem falado não para a tentação da carne? Você tem falado não para a tentação da carne? Porque se esse corpo pertence a Deus, logo você está cumprindo aquela passagem: se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Depois, Romanos 14:8 diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O cristão, ele nasceu para adorar, exaltar, glorificar e servir ao Senhor. Isso na vida e pós a morte. Aqui em vida nós glorificamos, louvamos, exaltamos o nome do Senhor porque nós guardamos a sua palavra. Por guardar a palavra do Senhor ainda estando vivo, você vai também adorar o Senhor após a morte. Isso porque a morte não é o fim para o cristão, pelo contrário, é o começo de tudo, porque após a morte nós nos encontraremos com o nosso Senhor lá na sua glória. Pergunte a você mesmo ou você mesma, é isso que você quer? Depois, lá em João 10, 27 e 28 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Se você é uma ovelha de Cristo, certamente você não vai ouvir a voz de uma outra pessoa, de um outro pastor, de um outro líder. Apenas a voz do Senhor Jesus Cristo. Quais os lugares que você está indo? O que você tem praticado? A voz do Senhor Jesus Cristo é a única voz que vai conseguir guiar a nossa alma para a salvação. E convenhamos, nós sabemos muito bem quando uma voz ela vem de Deus ou não. Depois, Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, se você entende que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele é o único salvador para você, da sua alma, então acabou a vida de pecado. Você precisa abandonar tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus você precisa abandonar. Essa vida terrena se torna uma vida apenas de transição, uma vida passageira. Perseverança e confiar no Senhor. Você já está morto, mas a vida eterna te espera no Senhor. Depois, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe que agora você faz parte de um povo exclusivo, um povo que dá bom testemunho da palavra do Senhor. Você não gera mais escândalos com seu corpo. Pelo contrário, você fala dos benefícios da palavra de Deus. Depois tem 1 João capítulo 3, versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão.
É simples, quem é de Deus faz a vontade de Deus. Não adianta sair por aí com uma Bíblia debaixo do braço, falar para todo mundo que é crente, que vai para a igreja, se na prática não reflete o que você fala pela sua boca. Não reflete aquela Bíblia que você carrega debaixo do braço. Então, se você pertence a Deus, o que os seus hábitos estão falando sobre você? Depois temos João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, como se fossem dele. Todavia, não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. A palavra já previu isso há mais de 2000 anos atrás. A maioria das pessoas que não seguem a Deus detesta cristão. O governo não gosta de cristão. Todo tipo de pessoa que frequenta lugares errados, além de outras religiões também, todos odeiam cristãos. E sabe por quê? A Bíblia fala também. Porque nós falamos que a obra deles são más. São obras que deturpam a palavra de Deus. São muitas obras que guiam a alma de muitas pessoas para o inferno. Pode não parecer, mas tem muitos cristãos bons que levam a palavra de Deus e que são humilhados e maltratados pela fé em Jesus Cristo, por escolher pertencer a Deus. É Ele que nos chama, que nos escolhe, mas cabe a nós a escolher servir ou não. Aqui foi só um resumo da célula de hoje, mas olha no espelho e pergunta: a quem você pertence? Deus abençoe.